Hoje nós vamos conversar sobre um clássico da fantasia, O Feiticeiro de Terramar, ciclo Terramar, volume 1. Vem comigo! O Feiticeiro de Terramar é um livro da Ursula K. Le Guin. Esse foi um livro lançado em 1968, e isso é extremamente importante, porque ela é considerada uma das contemporâneas da área de fantasia na literatura. E aí eu quero aproveitar e contar para vocês uma coisa super importante, que é vários escritores que a gente acompanha, que a gente gosta muito, quem gosta dessa área de fantasia, esses escritores beberam desta fonte também. E aí aqui nessa partezinha aqui do livro tem uma citação do Neil Gaiman, que é o seguinte: Úrsula incutiu o conceito de magia na minha cabeça. O protagonista desse livro, ele meio que é um antecessor, vamos dizer assim, do Harry Potter. E além do Neil Gaiman e da escritora do Harry Potter, outras pessoas como Joe Abercrombie, que se basearam também, desenvolveu o imaginário da infância deles, adolescência deles, e acabou fazendo com que eles migrassem para esse caminho de fantasia. E também o Patrick Rothfuss. Ele é um escritor de uma trilogia, que ainda não foi lançado o terceiro livro, mas já considerada trilogia, que começa com O Nome do Vento. Eu já li O Nome do Vento, me apaixonei pelo Nome do Vento. Eu vou receber esse livro que eu já comprei, já só não está aqui na minha casa, mas quando eu receber esse livro eu quero fazer a leitura passo a passo com vocês, principalmente da primeira parte, que é completamente poética, e a gente vai conversar muito mais. É uma área de literatura que eu quero trazer aqui para o canal, porque fantasia é fora de série. E esse foi um livro que me tirou daquele eixo de protagonistas bonitinhos, fofinhos, interessantes, ou que até começam o livro de alguma forma que te chateia, que você acha infantil demais, é criança, faz sentido, e depois te ganha por você se identificar com ele, vamos dizer assim. O protagonista desse livro, ele é completamente diferente. E aí, assim, durante toda essa resenha, tenha em mente que esse livro foi lançado no final da década de 60. A gente está acostumado com livros, tirando Tolkien, é claro, a gente está acostumado com livros da década de 90 para cá, mais ou menos, 80, 90, né? 68, lançado por uma mulher, o que é sensacional. E aí eu quero contar um pouquinho do protagonista desse livro. Ele não é nada heróico, do meu ponto de vista. O protagonista se chama Ged. Ele foi criado praticamente sem mãe, foi criado só pelo pai, meio bronco, meio lidando ali com as coisas de aldeia, num vilarejo e tal. E o destino dele era basicamente ter o mesmo tipo de destino do pai. Até que em algum momento da infância, ele vê a tia dele usando algo que eles identificavam como magia para algumas cabras que estavam ali e tal. Ela usava com um pouco de frequência magia de uma forma muito discreta. E era a primeira vez que ele tinha tido contato com isso, realmente. E aquilo impressionou ele de tal forma que ele disse para a tia que faria tudo o que ela quisesse se ela ensinasse um pouco de magia para ele. E aí ela foi ensinando aos poucos, ele foi absorvendo rápido demais. No começo a tia não queria ensinar, achava que era coisa de criança, que ele não ia aprender, mas aí ela foi percebendo que ele tinha aptidão realmente para aquilo. Até que um mago chamado Orgion aparece ali naquela comunidade, se acerta com o pai dele para ensinar o filho, levá-lo para os caminhos, para os outros lugares por onde ele iria trabalhar, e ao mesmo tempo também ensinasse o filho, que é o protagonista, o Ged. E aí tem toda aquela situação de estar dentro de um barco para ir de um vilarejo para outro, de uma terra para outra, e aí tem uma tempestade e os donos do barco, vamos dizer assim, eles entendem a importância de ter um mago a bordo, ao mesmo tempo que eles têm um pouco de medo, mas eles respeitam completamente, e aí alguns magos conseguem controlar a tempestade, enfim. E esse mentor do protagonista, ele é muito mais discreto ainda do que se espera de um mago, sabe? Ele diz coisas como faz parte da natureza, tempestade, coisas assim, vamos respeitar, não vamos mexer em tudo. E ele era muito de fazer magia de acordo com situações muito específicas, por razões muito importantes, que era o oposto do que o Ged queria aprender e de como ele queria ser. E aí chega um momento do livro em que
o mago oferece a ele a oportunidade de ou ele continuar com ele, aprendendo as coisas da forma dele, ou se encaminhar para uma espécie de escola de magia, que ele aprenderia teoricamente as coisas muito mais rápidas e tal. Aí acaba que ele aceita e vai. Você tá conseguindo perceber pedaços, trechos? 68, hein? Você tá conseguindo se adaptar ali pelo meio, mas assim. E aí o que acontece? Ups, acho que fez barulho. E o que acontece? Eu tô fazendo um vídeo corrido, só de lembranças mesmo. Ele acaba chegando nesse local, tem toda uma forma de adentrar esse local, não dá simplesmente para abrir a porta. E aos poucos ele vai entendendo, na verdade com a tia ele já entendeu, que a coisa mais importante da magia e consequentemente do todo é você conhecer o nome das coisas para poder, entre aspas, controlá-las ou então apenas fazer com que elas vão por um caminho que você deseja através do seu próprio poder. Para isso você tem que saber o nome. E daí vai pessoas, objetos, natureza, qualquer coisa. Absolutamente tudo tem seu nome. E tem toda uma circunstância aqui de que os magos, eles não se apresentam com o próprio nome. É como se eles tivessem dois nomes, sabe? O nome que todo mundo se identifica e muitas vezes é um apelido, ou muitas vezes é alguma característica daquela pessoa. E aqui o protagonista acaba sendo conhecido lá na frente como Gavião. E tem o nome, que é o nome em si, em que você não sai dizendo esse nome para qualquer pessoa, porque é basicamente como você desse o poder daquela pessoa te controlar por causa do seu nome, por ela saber o seu nome. E aí você lembra que eu te contei que nesse livro o protagonista, diferente de Harry Potter, diferente do Bilbo, do Tolkien, diferente de vários outros personagens que a gente vai acompanhando, inclusive do Caça-Feitiços, que tá por aqui, tá aqui, que eu já resenhei pro canal, que tem mais ou menos essa história parecida com esse aqui que eu tô falando. Esse livro é muito mais recente, eu acho que ele é do início dos anos 2000, se não me engano, lá no vídeo desse livro eu conto, e eu falei que esse protagonista daqui é alguém que você se identifica muito, que você acarinha muito, que é uma pessoa muito honrada, muito respeitosa, que herdou características de personalidade do pai. O protagonista, em compensação desse aqui, é completamente diferente. Ele é muito mais arrogante, ele é um pouco mesquinho, sim, ele quer ganhar vantagem, muito tem a ver na forma como ele nasceu, na forma como ele era conhecido no vilarejo onde ele morava e do que ele queria provar para si mesmo, do que ele queria provar para o pai, da capacidade do que ele tinha, também de ter condições financeiras. Essa era a ideia mais ou menos dele quando ele chegou ali naquela escola de magia. E ele foi aprendendo a não apenas se enturmar, mas entender como aquilo tudo funcionava. Inclusive sobre se enturmar, ele teve um pouco de dificuldade no começo. Teve um rapaz que logo no primeiro dia, assim que ele chegou naquela escola, esse rapaz foi o responsável para explicar o todo de como tudo aquela escola funcionava, os horários, as coisas todas. E nesse mesmo primeiro dia, esse rapaz começa a cutucar o protagonista. Do que você sabe? O que você sabe fazer? Como é que é? Não, você sabe fazer alguma coisa? O protagonista acabando de chegar, sabe, querendo primeiro entender como tudo aquilo funciona, saber o que pode e o que não pode antes de começar a se mostrar. Mas como eu falei da arrogância, em algum momento essa arrogância é cutucada de tal forma que o protagonista não consegue se autocontrolar, não consegue se controlar e acaba fazendo uma magia absurdamente poderosa que vai muito além de tudo aquilo que ele já tinha aprendido dentro dessa escola de magia. Nossa, mas daí eu vou ler um livro em que o protagonista é tudo isso de ruim? Sabe por quê? Dentre várias razões, do meu ponto de vista, é que ele é muito ser humano, sabe? De querer provar, de querer se mostrar melhor, de querer... Ele é muito real, ele é muito real. E eu acho que isso é interessante da gente sair daquela ideia padronizadinha na nossa cabeça, de que aquele protagonista até começou ruim, mas ele vai se ajeitar na vida, ele vai salvar pessoas, ele vai... aquele caminho comum já. Esse livro foi escrito, o protagonista é totalmente diferente dessa visão romantizada que a gente tem de protagonistas. E isso por si só já é legal para fazer a leitura desse livro. E aí o Ged acaba fazendo essa magia super poderosa e ele cai no chão, ele desmaia, é como se ele abrisse, eu não queria falar portal, mas ele abre
é uma porta de acesso para outros mundos que ele não tem tanto conhecimento, que ele não sabe nem para qual mundo realmente que ele conseguiu fazer essa abertura. Ele tinha um objetivo, ele acabou atingindo outro objetivo muito, muito maior, muito mais absurdo e muito perigoso. E essa fenda ficou aberta e só conseguiu ser teoricamente controlada pelos alguns professores deles, inclusive um deles morre porque não consegue combater aquilo que ele abre. E aí aqui tá uma sacada do livro que é muito bacana. Porque assim, aqui é apenas o livro 1. Eu vou dar continuidade, eu quero ler essa série toda, eu quero ver como é que a Úrsula vai desenvolver esse personagem. Mas é bacana porque assim, não tem uma espécie de redenção até o final desse livro. E aí tem algumas passagens que a gente vai percebendo até mesmo a brincadeira da Úrsula com questões até mesmo filosóficas, que é muito inteligente de perceber que no final das contas a magia não deixa de estar no nosso poder em viver aqui. E não se preocupa que não vai ter spoiler, tá? Começando por aqui. Olha o que ele diz numa conversa. Para uma palavra ser dita, deve haver o silêncio, antes e depois. E de todo aquele início até metade do livro em que ele quer fazer as magias, ele quer mostrar que ele é capaz, ele quer aprender muito mais, aquela sede de aprendizado, mas também pela questão da arrogância, em determinado momento ele entende a importância real de nomear as coisas e, consequentemente, a importância do silêncio. Vocês vão perceber que esse é um livro em que ele tenta salvar a própria vida do início ao fim. Ele acaba ajudando várias pessoas, porque afinal de contas faz parte do caminho que ele decidiu seguir como um mago, mas o livro inteiro ele se deparando quase que letalmente com aquela sombra que saiu desse buraco, dessa fenda que eu falei. E a gente fica pensando o que é essa sombra. Será que é um demônio? Será que são apenas coisas de assombração? Ou será que a sombra nada mais é do que ele mesmo? Não tem essa explicação aqui no livro sobre a sombra. Tem uma coisa meio amedrontadora realmente quando se descreve essa sombra, mas são coisas que a gente acaba pensando, porque a Úrsula acabou desenvolvendo uma história, não toda, mas com gotas aqui e ali de um pouco de filosofia. Vejam só como ele descreve isso aqui, olha só. Um homem que sabe que seu verdadeiro ser está inteiro não pode ser usado ou possuído por poder nenhum além de si mesmo. Sua vida, portanto, é guiada pelo amor à vida e nunca a serviço da ruína, da dor, do ódio ou das trevas. Então a gente vai percebendo que a arrogância é algo inerente a ele, mas até para salvar a própria vida ele vai entendendo como tudo isso é perigoso e como tudo isso ao mesmo tempo também é importante para salvar, para se entender e para ter uma vida real. Vou falar mais ou menos por esse caminho porque eu não quero dar spoiler para vocês. Essa história foi escrita com um foco em infanto-juvenil. Eu achei um pouco pesada demais. Tudo bem que eu falei nesse livro aqui também, na resenha, eu falei que era um pouco pesado, mas são pesos diferentes. O Feiticeiro de Terra-Mar, não só pela arrogância, as características de personalidade dele, mas a forma como ele está enxergando essas situações que ele está passando, o que acontece com ele, como ele consegue ou não consegue sair dessas situações, todo esse enredo e a forma como ela escreve, eu achei peso maior do que talvez crianças pudessem ler ou adolescentes, né? Mas relembrando que é um livro da década de 60, do final, então são parâmetros da época, são ideais daquela época e a gente pode analisar e observar e ter esse privilégio de fazer isso hoje em dia. Nesse primeiro livro, não é que eu me encontrei, mas eu não abracei totalmente. Alguma coisa não desenvolveu para mim, mas a ideia da história é tão bacana que eu vou sim dar continuidade. Então, se você se interessou por esse livro ou quer também ler comigo os próximos, acompanha aqui no canal. Vou pensar se eu vou fazer uma playlist ou não. E a gente vai acompanhando e vai conversando sobre essa leitura, tá? Só duas coisas importantes que eu também queria falar sobre isso aqui, sobre esse livro, é o seguinte. Eu senti falta
do desenvolvimento de outros personagens. A gente vai conhecendo vários personagens ao longo do caminho, mas são muito específicos, são muito pontuais. Alguns que você gosta, queria saber mais, eles somem um pouco ao longo da trama para reaparecer depois. É provável, é possível que nos outros livros acabe tendo esse desenvolvimento. Não tenho certeza. E, assim, tem poucas personagens femininas. Eu sinto muito, mas eu amo quando tem personagens femininas e que façam alguma coisa interessante. Nem sempre sejam mocinhas, mas de vez em quando a gente encontra umas vilãs aí pelo caminho. Mas é legal quando tem. Aqui tem umas três mais ou menos, e que não são tão desenvolvidas, como eu falei da falta de desenvolvimento dos personagens. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda com esses detalhezinhos que eu tô passando, ainda vale a pena fazer essa leitura sim. É interessantíssimo ver. Eu tenho que pesquisar, vou dar uma olhadinha sobre isso, entre a publicação do Senhor dos Anéis, do Tolkien, e a publicação do Feiticeiro de Terramar, quem que estava ali publicando nesse meio? Se você sabe essa resposta, conta aqui pra mim. Vou dar uma pesquisada, isso é uma parte interessante. Porque ainda assim, a literatura de fantasia ganhou corpo realmente de poucas décadas pra cá. Não era tão comum aqui na década de 60, final de 60, né, 68. Então é muito, muito bacana ver ainda mais uma mulher escrever um livro de fantasia com esse peso, com essa densidade, sem aquela coisa água com açúcar que as pessoas acabam comentando mais ou menos, porque é feminina, então tem essa docilidade. Não tem. Esse é um livro bem mais pesado mesmo. E eu achei interessante por isso vou dar continuidade nas séries, tá bom? E aí me conta, você conhecia a Úrsula? Conhecia o Feiticeiro de Terramar? Eu tô curiosa para ler mais dessa série. Conta aqui tudo pra mim. E me fala se você tá lendo um livro de fantasia, se você gosta, se tá se interessando para ler agora. Me conta tudo, Pequeno Gafanhoto. Me atualize aí dos babados, tá bom? E você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.